Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia da 20ª Semana de Engenharia Civil da USP de São Carlos. Gostaria de agradecer, em nome de toda a comissão, a presença de todos os espectadores, além do nosso ministrante, que disponibilizou seu tempo e atenção para estar aqui conosco em mais uma edição da SEC. Sabemos que um dos programas mais importantes na vida de um estudante de engenharia ou de um profissional já formado é o Excel. Software que sempre é citado como requisito básico para aqueles que pretendem ingressar no mercado de trabalho e ter um grande destaque profissional, seja devido ao seu grande desempenho no uso e controle de dados, quanto à sua versatilidade de áreas em que o programa pode ser inserido. Com isso, o curso de hoje tem como objetivo introduzir e demonstrar as principais ferramentas do software. E para isso, contamos com a presença de João Paulo Guardabaixo Siqueira, graduado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, ESC, com mestrado em Engenharia Hidráulica e Saneamento, também pela ESC, com MBA em Gestão de Projetos pela USP-Exalc. Atualmente, trabalha no grupo de Águas da Arcades, uma empresa global de consultoria em projetos, engenharia e gestão. E agora, introduzido o palestrante, gostaria de repassar alguns lembretes para o melhor andamento do curso. Para o melhor aproveitamento, recomenda-se a utilização de duas telas, seja dividindo a tela do computador ou acompanhando em um dispositivo separado, como o celular, para que possa assistir à apresentação e desenvolver alguns comandos no programa. O curso é composto de 2 dias. Para acompanhar conteúdos relacionados à engenharia civil, siga a SEC em suas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Em nosso canal, você pode assistir a outros cursos ministrados ou palestras anteriores. Dados os avisos gerais, nesse momento, passo a palavra ao nosso ministrante, Guardabaixo. Então, fique à vontade e a palavra é sua. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Pessoal, obrigado. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal da SEC pela oportunidade. É sempre uma honra para mim estar aqui, ministrando mais uma vez o curso de Excel para vocês. Como foi dito anteriormente, eu sou formado aí pela USP de São Carlos e no tempo que eu fiquei aí, eu participei bastante da SEC, da SACivil, sempre gostei bastante, então para mim é muito bom poder matar a saudade um pouquinho aí de estar com vocês aí, mesmo que for agora de uma outra maneira dando esse treinamento. Pessoal, então, vocês receberam uma planilha de Excel por e-mail? Eu queria ver se todo mundo recebeu, se todo mundo consegue abrir ela bonitinho, que aí vai ser por ela que a gente vai embasar nosso treinamento e passo a passo ali nas planilhas para facilitar o ensino. Então, eu vou abrir ela aqui, vou compartilhar minha tela também e a gente inicia. Só reforçando, então, a planilha foi enviada no e-mail em que todo mundo recebeu o link da sala do Meet. Então, por favor, verifiquem se receberam a planilha. Isso, eu vou compartilhar minha tela aqui também. Então, eu fiz graduação aí na USP São Carlos entre 2012 e 2016, já faz algum tempo já. Depois eu fui para o mestrado, gostei de ficar na faculdade aí, fiquei mais 2 anos fazendo mestrado em hidráulica e saneamento, com o professor Edson, que eu acho que ele é diretor, não sei se ele é ainda, na época ele era, da ESC. E durante tanto a graduação quanto o meu mestrado, o Excel sempre foi uma ferramenta muito importante, seja para nas disciplinas, né, quanto depois também nas extracurriculares. O Excel é uma ferramenta importantíssima para você desenvolver as tabelas, tal. O estágio também eu usei muito. Durante o mestrado também acabei usando bastante
para fazer análise de dados e tal. E depois, terminado meu mestrado, eu fui trabalhar numa empresa que se chama Job Engenharia, lá em São Paulo, capital. Ela basicamente presta serviço para a Sabesp na área de esgotamento sanitário. E nessa empresa eu também usei bastante o Excel, porque eu trabalhava com muitos dados de campo, então, onde que tinha problema de vazamento, onde que tinha problema de esgoto, tal. Isso ficava no banco de dados gigante lá da Sabesp, eles enviavam esse dado bruto, e aí uma das minhas funções era pegar realmente, tratar esses dados, para começar a entender e tirar resultados, aí, tirar informações desses dados que eles chamam, né? Começar a entender esses dados e passar para a Sabesp aonde que ela deveria atuar e fazer quais alterações, e assim por diante. Então, foi uma ferramenta muito importante para o meu dia a dia, nesse primeiro emprego meu. E no começo desse ano, eu saí lá da Job, vim para a Arcades, que é uma empresa de consultoria, na área de infraestrutura como um todo. Aí eu estou no departamento de águas. E aqui também, diariamente, inclusive agora de manhã, mesmo estava usando o Excel para fazer uma análise de dados e tal. Então, hoje no mercado de trabalho, o Excel ele é bastante usado para essa parte de análise, algumas análises expeditas, né? Então, eu tenho alguns dados aqui, eu preciso tirar algumas conclusões, eu não sei direito o que eu quero, eu não sei direito como que eu vou atuar com esses dados, preciso fazer alguns testes, aí a gente acaba usando o Excel para fazer essas análises. Para visualização de dados mais consolidados, ultimamente surgiu a ferramenta do Power BI, né, que é um BI aí, que tem ocupado um pouquinho essa parte que antes era também do Excel, né, de você fazer uma parte mais visual. Então, vocês, depois que começarem a aprender Excel aí, vão ver que o Excel, visualmente, ele não é das melhores ferramentas. Então, a parte de gráfico dele não é tão legal. Dá para fazer o básico, claro, mas não é algo muito avançado. As análises, dependendo do volume de dados, começa a travar um pouquinho, mas isso é só para dados um volume bastante alto. E aí já o Power BI, ele vem com essa proposta para tampar, para suprir essa lacuna que foi criada aí do Excel, né? Power BI mais voltado para visualização mesmo de um banco de dados já consolidado, que você sabe quais informações você quer apresentar e de que maneira você quer apresentar, de uma maneira mais visual mesmo, para o público leigo olhar e falar, entendi, eu sei que é isso, que sei que é aquilo, tal, vou acompanhar um indicador, vou acompanhar um KPI aqui e tal. Aí, para isso, o pessoal tem usado o Power BI. Mas o Excel ainda é a ferramenta mais usada para análises expeditas, para fazer alguma análise rapidinha ali, para você fazer esse tipo de estudo. Eu acho que vocês já receberam o link aí, então quem não conseguiu baixar, agora consegue, abra esse arquivo que eles enviaram no link ou pelo e-mail. E nós vamos estar com essa planilha aqui. Pronto. Então, nós temos aqui embaixo, essa aqui é a carinha do Excel. Nós temos aqui no canto inferior as abas ou planilhas, né? Em cada uma delas tem um conjunto de células e você pode ir clicando aqui embaixo que você vai alterando elas. Pode ser que elas tenham vindo, quando vocês abrem, direto na planilha 7. Aí eu vou pedir para vocês virem aqui e clicar em planilha 0 aqui, ó. Para vocês irem para essa aba, essa primeira aba aqui, que é a aba que a gente vai iniciar nosso treinamento. Então, como é que é o Excel, né? Eu vou dar uma geral aqui na carinha dele. Eu acredito que a maioria de vocês já, pelo menos, tem aberto, feito alguma coisinha, mas eu vou passar para vocês. Ele é bem essa parte inicial similar ao Word, né? Tem aquela planilha, aquela parte aqui de cima que tem as fórmulas todas que você pode mexer. E o Excel, ele é formado por uma planilha com várias linhas e colunas. E aí cada célula que a gente chama é composta por uma linha e uma coluna, né? Então, essa célula que eu estou selecionado aqui, por exemplo, ela é a célula E12. Então, é tipo uma batalha naval aqui, né? A C9 e assim por diante. Então,
tem várias células. E aí, eu posso incluir nessas células. Essas células eu posso ir clicando nela com o mouse para ir direto, ou eu posso ir também pelo teclado aqui, pelas setinhas do teclado, eu consigo me movimentar. E eu posso incluir o que eu quiser, bem dizer, nessas células. Então, eu posso colocar textos. Então, texto, eu posso colocar números, eu posso colocar caracteres especiais. O Excel ele não vai me impedir de colocar nada nessas células. Elas podem ser tudo para deletar, você pode excluir com o delete. Então, eu posso colocar qualquer informação nessas células. Mas o interessante do Excel é a parte numérica dele, né? Então, é a parte de análise que você pode fazer soma, subtração, multiplicação, divisão. Depois você pode fazer algumas buscas, né? Que a gente vai ver, o proxy. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho de formatação condicional. Então, eu vou pintar essa célula de uma cor diferente em função do número dela, tal. E essa que é a mágica aí do Excel, o diferencial dele, né? Então, só vamos lá. A questão de formatação da célula, né? Aqui eu já escrevi formatação, por exemplo. Essa parte é tipo Word, daqui de cima da fonte, né? Então, eu posso mudar a letra. Posso colocar a letra que eu quiser aqui. Eu posso aumentar a letra, diminuir a letra. Eu posso pintar o fundo de qualquer cor que eu quiser aqui. Posso trocar a cor da letra também. Então, isso, para cada célula, eu posso fazer do jeito que eu quiser aqui. A parte de alinhamento também é igual no Excel, né? Eu posso, por exemplo, eu posso aumentar essa célula, a linha 1, ela fica gordinha, mas é uma mesma célula, não são várias. E aí eu posso colocar o texto aqui no meio, para cá, centralizar, ou colocar, alinhar para a esquerda, alinhar para a direita, e assim por diante. O número, quando eu tenho um número, por exemplo, aqui o número 1, eu posso dizer ao Excel qual é o tipo de número, vamos assim dizer, né? Então, por default, ele coloca o geral, que é um número 1, então é 1 só, sem unidade, nada. Mas eu posso indicar para ele que é, por exemplo, uma moeda, e ele já, como é Excel em português, ele já coloca real. Então, eu clico aqui e ele altera esse formato do número, e agora ficou com 1. Mas pro Excel, isso ainda é 1. Não mudou nada, é só a forma que ele mostra para o usuário que ficou em real. Eu posso também colocar como porcentagem, por exemplo, 100%. 100% é 1. Então, nas contas do Excel vai ser 1, vai ser tudo normal 1. É só a forma que ele coloca para o usuário. Tá bom? E aqui nós temos outras coisas que nós vamos ver, outras ferramentas que são estilos, formatação condicional, alguma coisa de inserir células, tal, que a gente vai vendo durante o curso aí. Nós temos outras abas aqui para cima também. Essas mais voltadas para gráficos, para tabelas dinâmicas, que é uma função um pouquinho mais avançada aí do Excel. Layout da página é mais para questão de impressão. Dificilmente você vai imprimir alguma coisa no Excel. Geralmente você monta tudo aqui e passa para um Word, que é mais fácil de mexer. Mas se quiser, dá para fazer por aqui também. Aqui nós temos uma aba com todas as fórmulas, de todos os tipos de fórmulas do Excel. Então, tem fórmulas financeiras, ele mostra aqui todas as fórmulas que tem no Excel. Aí a gente vai mostrar algumas dessas fórmulas aí mais para frente, vocês vão entender como é que funciona, não se preocupem agora. Fórmulas de lógica, texto, data e hora. Pesquisa e referência, que é muito usada. Matemática e trigonometria e outros tipos de funções aqui. Então, o Excel ele faz basicamente tudo. Parte de análise de dados também, para você receber o dado de uma ferramenta externa, pegar de um SQL, da internet, alguma coisa assim. Para você colocar filtros, fazer umas análises, ordenar em ordem alfabética e assim por diante. Aqui alguma ferramenta de dados mais, um pouquinho mais de tratamento também, então remover duplicatas e tal, um pouquinho também mais avançado. E previsão aqui, se der, a gente vai conseguir amanhã trabalhar com alguma coisa de atingimento de metas aí, que mexe um pouquinho com isso. Essa revisão aqui são partes também de revisão de texto, mais voltados, então a tradução, revisão de texto, pode ser um pouquinho diferente de vocês, tá?
se dependendo da versão, mas basicamente é esse. Modo de exibição. Desenvolvedor não é todos que possuem, vocês vão ter que habilitar, se a gente for usar isso aqui, e aí eu ensino vocês a habilitarem, tá? Não tem problema. Ajuda. E Power Pivot também não é todo mundo que tem, mas aí já é realmente bastante avançada para você fazer algumas análises mais aprofundadas. Mas é basicamente isso. Então a gente fica geralmente na página inicial aqui. E eu vou passar para vocês agora o Excel em si. Eu tenho várias planilhas aqui, com várias abas, várias planilhas que eu construí, e a gente vai trabalhando em cima dessas planilhas para vocês irem mexendo, botando a mão na massa, entendendo, tendo dúvidas. Então, deu dúvida, pergunta aí no chat. O pessoal me interrompe aqui. Se vocês quiserem abrir o áudio também e perguntar, fiquem à vontade, podem me interromper. Porque o Excel, gente, vocês só aprendem mexendo, assim como qualquer outro software, né? Então, se eu ficar falando aqui para vocês, vocês sem mexer no Excel mesmo, ficarem só me escutando, na hora vocês vão entender, falar, ah, pô, legal, interessante e tal. Mas vai dar uma semana, ninguém vai lembrar mais de nada, não vai saber como é que funcionam as ferramentas. Então, o único jeito de vocês aprenderem Excel e aprenderem qualquer ferramenta é fazendo. Então, fazendo aqui comigo hoje. E depois também botando a mão na massa no dia a dia de vocês aí. Então, vocês têm várias disciplinas aí de cálculo, disciplinas de laboratório, que vocês podem usar o Excel. Tem as extracurriculares também, que às vezes você pode usar. Tentem, se desafiem a aprender coisas no Excel, mesmo que você não saiba, hoje a internet está aí, é fácil você procurar no Google. O Excel, praticamente tudo que você quiser, alguém já vai ter tido essa dúvida e vai responder isso para você. Então, minha dica para vocês é essa. Façam o treinamento hoje, amanhã, façam comigo e depois não deixem morrer. Não deixem esse aprendizado pequenininho que vocês vão ter aí hoje e amanhã morra. Então, continuem fazendo, continuem usando, vá se propondo aí para utilizar essa ferramenta em outras atividades da sua vida e aí sim você vai pegando. Ok? Então, alguns truquezinhos de Excel aí. Como eu estava dizendo, né, você pode ir para a direita, mexer aqui pela tecla ou pelo mouse. Você pode também, se você ficar clicar Ctrl e para a setinha, para a direita, para baixo, para cima, para o outro lado, ele pula mais rápido, ele vai para a última célula preenchida ou vazia. Ou seja, se eu clicar Ctrl e para baixo aqui, eu estou na A10, ó. Estou aqui na A10. Se eu clicar Ctrl para baixo, ele vai para a minha última célula do Excel. Então, ele vai lá para a linha 1.485.000, não, 1.048.576. Isso aqui. Se eu clicar Ctrl para a direita, ele vai lá para a coluna XFD. Então, lá para o último canto aqui da minha planilha. Então, eu vou colocar Ctrl para cima, fui lá para cima, Ctrl para a esquerda, ele não foi para a minha coluna A, né? Ele parou na I. Por quê? Porque ele encontrou um dado, encontrou uma célula preenchida. Então, como é que funciona esse Ctrl? Se eu, por exemplo, eu estou aqui na A1 e essa célula ela está preenchida, está escrito formatação nela. Se vocês olharem aqui, ó, aqui indica aqui o que está preenchido na fórmula. Então, aqui está descrito formatação. Eu posso mudar por aqui também, se eu quiser. Formatação. Posso apagar, escrever em minúsculo. Posso mudar. E aí, se eu clicar Ctrl para baixo, como ela está preenchida, ela vai para a última célula minha que tenha preenchimento. Então, ela vai para o caso, ela pula o 2 e vai para 3. Se eu clicar Ctrl para baixo de novo, ela vai descendo, e aí, como não tem nada, ela vai lá para a última célula da minha planilha. Ficar para cima aqui, para o lado, daqui ela para aqui, porque é onde ela encontrou dado. Se eu clicar Ctrl para o lado, ela vai parar na F, que é a última com dados.
Aí, então, isso aqui facilita quando você tiver uma planilha muito grande, para você andar por ela aí, ir para a direita, para a esquerda, ver a última linha, ver a primeira linha. Isso aqui ajuda bastante. Mas a gente vai mexer mais nisso aqui durante o treinamento, vocês vão ficar mais familiarizados com isso. Vamos agora para essa parte aqui, ó, que tem algumas operações que eu coloquei aqui para vocês, só para a gente treinar, para quem nunca teve contato com a ferramenta, começar a entender para que ela serve e como ela funciona. Então, eu tenho aqui algumas operações, uma planilha, uma abinha aqui, né? E vamos supor que eu quero, nesse caso aqui, por exemplo, colocar um número aqui, um número em cada uma dessas células, e depois calcular os resultados. Na primeira aqui, soma, subtração, multiplicação, divisão e expoente. Então, eu vou pedir para vocês preencherem aí com quaisquer número que vocês quiserem aí, essas primeiras células. Então, ó, 4, 6, pode ser que vocês quiserem, tá? Vou colocar algumas aqui. Coloquei alguns números, então preenchi essas células com esses números. E agora eu quero, nessa coluna F aqui, calcular os resultados. Ou seja, eu quero que nessa célula aqui apareça, no caso aqui dessa linha, o 4 mais o 6. Só que eu poderia, né, fazer o quê? Colocar igual. Então, primeira coisa, né? Quando eu coloco um igual, eu estou informando para o Excel que isso é uma fórmula. Ou seja, não é um texto normal. Eu vou fazer uma fórmula, usar alguma operação matemática no Excel. Então, ele já coloquei o igual, ele entende. Bom, isso aqui não é um texto, não é um número qualquer. É uma fórmula que vai ser indicada. Eu poderia, por exemplo, colocar 4 mais 6. Enter. Como eu coloquei o igual no começo, o Excel entende que é uma fórmula e ele faz a conta. 4 mais 6. 10. Beleza. Se eu vier aqui em cima e trocar o 6 por 8, ele recalcula. Outra maneira também, clicar 2 vezes na célula, ele vai mostrar a fórmula dela. Aí eu venho aqui, troco 4 por 5, por exemplo, ele vai calcular. Uma terceira maneira de você acessar a fórmula que está naquela linha, naquela célula, né? Chega na célula e clica F2, lá em cima do seu teclado. Ele abre e mostra a fórmula e você pode fazer as operações aqui. Então, eu posso escrever o que eu quiser aqui. Fórmula simples aí, ele vai fazer da maneira que eu quiser. Agora, eu quero indexar essa soma a outras células, para que ele faça essa alteração sozinha. Por exemplo, eu tenho aqui um 4 e aqui um 6. Bom, 4 mais 6, 10 é o resultado que eu quero. Mas se eu alterar o 4 aqui no A por 5, ele não altera. Óbvio, porque eu indiquei que a fórmula era 4 mais. Como eu faço para criar relações entre células? É fácil. Eu venho aqui, então, igual. Ao invés de escrever 5, né? Eu vou clicar aqui na célula D2, certo? Coluna D, linha 2. Eu vou clicar aqui. Ela sombreou essa célula, que tem o valor 5. E aqui, para mim, ao invés de aparecer 5, apareceu D2. O Excel está falando, bom, então eu vou pegar a célula, o que estiver contido na célula D2, e vou colocar aqui. Então, vai ser isso, mais E2, coluna E, linha 2. Então, eu pedi para o Excel somar D2 com E2 e colocar na célula F2, que é essa célula que eu estou montando a forma. Eu dou um Enter e, de fato, 5 mais 6, 11. E agora, a vantagem, né? Se eu alterar esse valor aqui, o cálculo é feito automaticamente. Então, eu tenho uma relação entre células. Então, aqui está. Aqui eu
para vocês os operadores matemáticos, tá? Então, somar é o maisinho mesmo, subtração, divisão é essa barra aqui, exponenciação é o acento circunflexo e porcentagem é o percentual, óbvio. Então, eu vou pedir para vocês fazerem aqui as outras operações matemáticas. Então, nessa linha aqui, F3, a subtração, a F4, a multiplicação, F5, a divisão e F6, a exponenciação. Então, como é que é? Eu vou fazer aqui rapidinho e depois deixar que vocês façam aí, dá um tempinho para vocês sentarem as ideias. Pessoal, quando vocês terminarem, coloquem aqui no chat para eu saber se já fizeram, tá tudo certo, se tem dúvida, se não tem. E aí eu prossigo com o treinamento. O comando da subtração é esse hífenzinho aqui que vocês usam, é o menos mesmo, né? Então, eu não sei onde fica o seu teclado. No meu teclado, fica do lado do zero. Do lado direito do zero, lá no teclado de cima. É esse menos aqui, ó. Deixei até aqui. Conseguiu encontrar? Então, uma dificuldade que vocês podem estar tendo aí é com a exponenciação, que é o acerto circunflexo, que é esse aqui, né? Como é que vocês fazem, né? Então, eu vou fazer aqui, vou apagar aqui e fazer de novo. Igual, então o A, aí eu vou colocar um acento circunflexo, geralmente o acerto circunflexo você tem que clicar em Shift, que é naquela setinha para cima, senão vira til, né? Aí você clica Shift, como se fosse colocar um acento na letra mesmo, só que ao invés de colocar a letra, você dá um espaço. Aí ele vai descrever ali o acento circunflexo. Então, vamos lá de novo, né? É Shift acento circunflexo, que é o botãozinho do acento circunflexo. E aí você clica em espaço para ele colocar só o acento. Você colocar o A em vez de espaço, por exemplo, ele vai colocar o A com acento circunflexo, tá? Então, acento circunflexo e espaço. Aí, no caso, 5 elevado ao cubo, 5 à terceira, 125. O seu não está indo o resultado. Você consegue ligar o microfone, Letícia? Para a gente tentar ver o que pode estar acontecendo? Tá. Vamos lá.
não aparece o resultado, mas aí vamos lá, vamos fazer aqui, quando você coloca, por exemplo, igual, e aí você digita 1 mais 1, dá um Enter. Aí ele altera para o 2? Ah, certo. Você está colocando o igual na frente? Do 5 menos 2? E aí continua aparecendo 5 menos 2, você está dizendo? Ué, que estranho. Na soma deu certo? Para somar? Também não. Que estranho, hein? Ó, o Ettore falou que ele fechou e abriu a planilha e deu certo, mas é muito estranho acontecer isso. De não da planilha não responder. Tem alguma faixa amarela aqui em cima, assim, na sua planilha, escrito alguma coisa de somente leitura, alguma coisa parecida? Que estranho, hein? Tenta fechar a planilha e entrar de novo, então. Vamos ver se às vezes funciona essa. Mais alguém está com algum problema? Beleza, vamos ver se a gente consegue acertar isso daí. Então, aqui nós temos os resultados. Né? Eu vou passando, enquanto isso, rapidinho, mais algumas informações de formatação de célula, que, como eu disse para vocês, eu posso aumentar o tamanho dela, né? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, no caso, entre a A e a B, até aparecer essa cruzetinha com as setinhas. Aí eu posso clicar, ficar pressionado e aumentar. Então, vou botar desse tamanho a coluna A. Então, ela fica assim. Ou reduzir. Então, eu posso colocar as planilhas, é só o tamanho, é uma célula só. Essa roxa toda aqui é uma célula só. Então, aqui você vê que elas ficaram mais altas e aqui elas ficaram mais largas. Se eu quiser, por exemplo, colocar essa célula no tamanho do texto dela, ou seja, aqui está escrito só formatação. Eu não preciso de uma célula desse tamanho e está escrito só formatação. Eu posso vir aqui, então, entre o A e B, até ficar essa cruzetinha com a seta, e clicar 2 vezes, dar um duplo clique. Ele vai reduzir a largura da célula para caber o texto, o maior texto que ele encontrar nessa coluna. E aí a mesma coisa na linha. Eu venho aqui entre 1 e 2, dou um duplo clique, e ele reduziu para o tamanho, para a maior escrita que ele apareceu na linha. Isso serve tanto para você reduzir quanto para você aumentar. Então aqui, por exemplo, aqui está escrito operação, mas vocês estão vendo que esse O aqui está comido, né? Porque o que está escrito é maior do tamanho da célula. Para a célula está escrito operação, não muda nada. É só o visual que não está cabendo. Como é que eu faço? Eu venho aqui entre a C e a D e clico 2 vezes, ele ajusta. Resultado aqui também, você está vendo que ele está comendo a G, um pedacinho? Dou um duplo clique, resolvido. Aqui também, ó, operadores aritméticos. Pô, vamos ajustar. Ajustado. Então, esse duplo clique ele ajuda a formatação para ficar mais visual.
Beleza, então vamos lá. Como é que a gente faz? Eu vou apagar aqui, ó, os resultados. Então, vamos fazer, primeira coisa, né? Vamos colocar números aqui nessa A e B aqui, nas colunas D e E. Então, vamos colocar números quaisquer aqui. Depois que eu colocar esses números, eu vou calcular o resultado, que vai ser na primeira linha, no caso, a soma, depois a subtração, multiplicação, a divisão e a exponenciação. Como é que eu faço isso? Primeiro eu aperto igual, tá? Primeira coisa. Aí depois, no seu caso, se você quiser testar, né? Coloca o 2, por exemplo, mais 2 e dá um Enter. E vê se ele atualiza. Vê se está atualizando aí. Então, o que eu vou escrever é isso aqui. Igual 2 mais 2. Rapaz, apareceu a palavra true. Eu acho que tem alguma coisa antes do seu igual. Será que não tem? Que estranho, hein? Pessoal da SEC, será que alguém consegue dar uma mão para ela? Eu não sei o que pode estar acontecendo no Excel. Não sei se é um bug do Excel, da versão. Ah, foi? Maravilha. Então, eu vou fazer aqui, repetir para você os passos, só para ficar claro, né? Então, sempre igual, né? E aí, no caso, a gente colocou o 2 mais 2. Agora, a gente pode colocar não só números, mas referências às células, né? Então, eu posso colocar igual. Eu clico na D2, então fica até azulzinha aqui, quer dizer que é essa célula que eu estou usando, mais a E2, que é o 5 aqui. Dou um Enter e ele faz o cálculo para mim. E eu posso fazer isso para as outras. Então, essa menos essa, o A vezes o B, o A dividido pelo B, e o A, olha, o expoente, o B, 4 ao quadrado, 16. E aí, o interessante, eu posso alterar essas células aqui. E o meu resultado é alterado. Então, eu consigo fazer relações entre células do meu Excel. Maravilha. Então, vamos continuar agora. Vamos, só antes de ir para a planilha 1, uma outra ferramenta importante, inicial, para vocês saberem, é o autocompletar do Excel. Então, por exemplo, se eu quero uma linha aqui com 5, número 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho digitando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos supor que eu quero, por alguma razão, ir até o número 100, por exemplo. Pô, se eu ficar escrevendo número a número, linha a linha aí, eu vou demorar um tempão e o risco de eu errar algum número é altíssimo, né? Então, o Excel, ele tenta entender algumas coisas, geralmente aritméticas, lineares, e ele autocompleta para a gente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou apagar, deixar só o 1, 2. Eu vou clica na célula A2, fica clicado e desce na A3. Aí você está vendo que ele está selecionando aqui, ó, as duas células, tanto a A2 quanto a A3. Com elas clicadas, eu venho aqui no canto inferior direito até aparecer esse maisinho. Aqui, ó, esse maisinho escuro aqui, ó. Não a setinha branca, não o maisinho branco, esse maisinho preto aqui. Quando ele aparecer, eu clico, fico clicado e arrasto para baixo. Você está vendo? Eu arrastei 1, ele apareceu aqui do lado, 3. O Excel entendeu que nessa célula tem que vir o 3. Se eu abaixar mais 1, 4. Então ele entendeu.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E eu posso arrastar, no caso, se eu quisesse até o 100, até aqui o 100, eu solto e ele autocompleta para mim do jeito que eu pensei. Então, de novo, aqui é importante usar o Ctrl se eu quiser, né? Ctrl para cima ele vai para cima, Ctrl para baixo ele vai aqui na última célula preenchida, né? Eu consigo andar mais rápido aí pela minha planilha. Isso serve tanto para números, geralmente você usa para isso, né? Sequenciais, mas você pode também, qualquer outra PA, geralmente o Excel entende. Então, se eu quiser colocar 2, 4, 6, por exemplo, eu vou apagar isso aqui. Eu vou selecionar esses três, ele vai entender que aqui é o 8, o 10, o 12, o 14. Então, ele vai... PA, ele funciona bem, quando é progressão aritmética. Se você colocar números aleatórios, ele vai tentar fazer uma relação, que nem sempre tem sentido. Então, por exemplo, eu posso botar 3, 8, 2 e 5, sei lá. Aí eu arrasto. Ele deu um bug aqui, ele achou que o resto era tudo 4,5. Por alguma razão, ele tentou achar aqui alguma relação entre essa sequência e não achou. Então, tem que ser uma PA, uma sequência lógica, e aí ele ajuda. Mas em 99% dos casos, o que vocês vão usar para esse autocompletar são sequências unitárias. 1, 2, 3, 4, e aí vocês vão abaixar aí para o restante. Perfeito, pessoal? Vamos então para a planilha 1. Então, vem aqui embaixo, ó, planilha 0 a gente estava, planilha 1. Se tiverem alguma dúvida, como tem aqui do lado, pode interromper pelo chat. Se alguém quiser abrir o microfone e falar também, fiquem à vontade. E ainda temos uma terceira opção aí de um chat anônimo ali. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar o questionamento lá que o pessoal da SEC faz para mim. Tá bom? Então, nessa planilha 1, nós temos o seguinte: alguns produtos de uma loja de instrumentos e o custo desse instrumento, né? Quanto que custa para a venda de cada um desses instrumentos aqui. E aí eu tenho uma margem de lucro em porcentagem para cada um desses 4 estados aqui: São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. E aí eu quero definir qual, por exemplo, o meu custo, qual que é o meu lucro pro violino em São Paulo. Então, qual seria, né? Se o custo do meu instrumento é R$900 e eu tenho uma margem de lucro para São Paulo de 25%, é 25% de R$900 que vai ser o meu lucro, né? Então, como que eu poderia fazer esse cálculo aqui? Bom, 25% é 0,25 vezes 900, que é o custo do violino, certo? Então, se eu igual 0,25 vezes 900 e dou um Enter, ele calcula para mim 225. Só que é aquele cálculo que é feito só na planilha. O interessante do Excel é você criar relações. Como é que eu faço, então, para criar relações aqui? Igual porcentagem, no caso 25%, a porcentagem em São Paulo, né? Vezes o custo do violino, 900. Então, eu vou dar um zoom aqui, não sei se está bom para vocês enxergarem. Ó, vai ser o percentual de lucro, que no caso está na minha célula C2, quando eu clico nela, ela fica azulzinha aqui, vezes o meu custo de 900, que no caso está na célula B5. E aí eu dou um Enter. E ele faz o cálculo 225. Acertou. Beleza. E aí eu poderia querer ir fazendo isso, né? Pô, qual que é esse daqui, então, do trompete? 25% vezes 800. R$200, perfeito. Só que aí eu teria que ir fazendo uma fórmula por fórmula. O que no Excel não é inteligente, né?
pensa bem, se eu tivesse todos os estados do país e 100 produtos, quantas células que eu não teria que ir preenchendo uma a uma? Isso é muita perda de tempo, né? Então o Excel ele criou uma forma de você arrastar fórmulas. Ou seja, eu posso arrastar da mesma forma que a gente faz com os números lá, lembra do sequencial? 1, 2, a gente arrastou, 3, 4, 5, 6 até o 100. Ele pode arrastar fórmulas também. Mas tem algumas coisas que a gente tem que ficar atentos. Então, a primeira coisa que vamos fazer para a gente entender esse conceito, vem aqui na célula C5, aperta F2, só para a gente ver uma coisa. Você vê que ele fica em azul e vermelho, e ele pinta também em azul e vermelho para você entender o que você está fazendo. Eu estou multiplicando o 25 pelo 900, o C2 pelo B5. Beleza. Vou dar um ESC. E agora eu vou arrastar essa célula uma casa para baixo. Como é que eu faço isso? Venho aqui no canto inferior direito, nesse maisinho aqui, até no mesmo maisinho da formatação. Clico, fico clicado e abaixo uma vez. Você está vendo que até esse verdinho desceu. Aí eu solto. Opa, apareceu aqui nada, zero. O que não está certo, né? O que ele deveria estar fazendo? Ele deveria estar multiplicando o 800 pelo 25% para dar certo. Mas ele apareceu zero. O que aconteceu? Vamos clicar em F2 e ver. Olha só o que aconteceu. Quando eu desci, o 25, a célula que estava pegando o 25, como eu desci uma casa, ela também desceu uma casa. O que não poderia. Ela teria que estar lá em cima. E o B6, a segunda fórmula, o que era 900 também desceu uma casa. E isso eu queria. Isso é importante. Isso é o que eu quero. Então, o que acontece? Qual que é a primeira coisa que a gente tira disso, né? Quando eu arrasto uma fórmula com células relativas, ela acompanha. Então, se eu arrastar 3 casas para baixo, ele vai descer 3 casas, todas as minhas células referenciadas. Se eu arrastar para a direita, então, por exemplo, se eu pegar essa aqui, canto superior direito, arrastar uma para a direita, deixa eu dar um F2 para ver. Ele arrastou aqui para 10%, o que está certo, mas ele também arrastou 900 para 225, o que está errado. Então, a gente primeiro precisa entender esse conceito. Quando eu arrasto célula, ela arrasta todas as referências na mesma proporção. Se eu arrastar 1 para a direita, vai tudo 1 para a direita. Se eu arrastar 10 para baixo, vai tudo 10 para baixo. Bom, mas então não dá para a gente usar isso, porque eu queria que aqui embaixo ele fizesse o 25 vezes o 800. Aqui do lado, o 900 vezes 10%. E assim por diante, para eu poder fazer isso de uma vez. Dá para usar, e aí para isso tem uma ferramenta no Excel que se chama travamento de células, tá? Então, eu consigo travar. O que acontece? Quando eu travar uma célula, se eu descer, ela não vai descer, só que eu preciso avisar o Excel, ó, essa célula aqui, eu quero que fique travada. Então, como é que eu faço isso? Me acompanhem aqui, clica de novo aqui na C5, tá? Clica F2 para abrir isso daqui. E agora vamos pensar que eu quero descer. Se eu quero descer para baixo, essa célula aqui, a B, que era a B5 e virou B6, eu quero que desça. Concordam comigo? Então, eu quero que ela desça comigo. Já essa célula aqui, que é a C3, que lá em cima é a C2, eu não quero que desça, eu quero que ela permaneça lá no 25%. Então, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui na C5, aperto F2, clico aqui entre o C e o 2, que é essa célula aqui, e essa célula eu quero travar, certo? É isso que a gente pegou a solução. Eu preciso travar essa célula. Como é que eu travo? Eu clico entre o número e a letra dela, no caso o C2 aqui, e aperto F4 lá em cima no teclado. Quando eu apertar F4,
vai aparecer esses cifrões antes do C e o cifrão antes do 2. O que esse cifrão indica? Ele indica para mim que eu travei nessa célula a coluna C, por isso que tem um cifrão antes do C, e eu travei nessa célula a linha 2, por isso que tem um cifrão antes do 2. Aí eu dou Enter. Para esse resultado aqui de São Paulo, não mudou nada porque eu não me movimentei. Então, eu travar ou não travar, para a célula que eu estou mexendo originalmente, não muda nada. Agora, se eu arrastar para baixo, ele calculou corretamente. Ele calculou 200. Por quê? Vamos apertar um F2. Opa, o C2, como ele estava travado, ele não se movimentou. Ele se manteve aqui no 25%. E o B6, como não tem o cifrão, ele está solto. Então, eu abaixei, ele abaixou junto. Então, maravilha. Então, eu posso arrastar isso aqui tudo para baixo. E aí, se eu fizer um teste aqui, vamos ver isso daqui. Essa C8. Ele não movimentou essa 25 porque está travada. E a B8 ele movimentou para baixo porque está livre. Entenderam? Isso é muito importante para vocês entenderem. É uma das partes mais complicadinhas, assim, mas é extremamente útil para vocês preencherem um volume grande de dados de maneira rápida e confiável. Então, temos aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta e eu queria que vocês me respondessem aí, se alguém puder abrir o microfone ou então pelo chat, pelo menos. Eu posso arrastar isso aqui para o lado? Vai dar certo se eu arrastar isso aqui para o lado? E aí, não, acho que não. Não, o André disse que não. E por quê? Porque você tem que destravar a célula travada e travar a destravada, eu acho. Exatamente, é esse o conceito. Então, se eu arrastar aqui para o lado e apertar um F2, o que ele fez? A C2 que estava travada, ele manteve. E a C5 que estava destravada, que era a B5, ele trouxe. Então, não é, eu quero manter essa C5 aqui, a B5 travada, e quero destravar essa. Então, como é que eu faria, né? Se eu quisesse só ir para a linha agora. Eu tiraria esses cifrões aqui e travaria o B5. Em B5 eu... Pá. Aí eu arrasto para o lado e funciona. Mas agora tem um jeito, que é o jeito correto de se fazer, que é o seguinte. Quando nós travamos aqui no caso, eu vou voltar lá para travar a C2 só, tá? Quando nós travamos aqui, eu falei para vocês que tinham dois cifrões. Um trava a coluna e o outro trava a linha. Então, esse cifrão aqui está indicando que a coluna C está travada, que é essa coluna aqui. Ou seja, eu não deixo ele ir para o lado. E esse cifrão aqui está travando 2. Ou seja, para essa linha, eu não deixo ele subir e descer. Só que eu posso fazer travamentos intermediários. Ou seja, eu posso travar só a linha ou só a coluna. E é exatamente isso que eu quero fazer. Então, eu vou apagar aqui. Vou deixar tudo sem o cifrão, tá livre, tá? E aí, vamos pensar. Para essa célula aqui, que é a C2, eu quero travar a coluna, ou seja, eu quero que ele não se movimente na coluna quando eu for para o lado ou para baixo, ou eu quero que ele trave no 2. Eu não quero que ele suba e desça. Alguém consegue me responder? Para essa célula aqui, eu não quero que ela ande para o lado ou é para cima e para baixo? O que eu quero travar nela? A coluna. Eu quero travar, eu quero que ela ande na coluna, né? Sim. Quer dizer, na verdade, desculpa. Eu quero que ela ande nas colunas, né? Então, eu quero que ela 25, eu quero que ela vá para o 10, eu quero que ela vá para o 15, eu quero que ela vá para o 30. Então, quando eu for para o lado, quando eu movimentar as colunas, eu quero que esse C mude para D, depois mude para I, depois mude para F, certo?
E o número, eu quero que seja sempre 2 aqui, certo? C2. Eu não quero que ele vá para C3, C4, C5. Então, para essa célula aqui, eu quero travar na coluna. Como é que eu faço isso? Eu aperto F4 uma vez, aperto de novo. O que ele fez aqui? Ele tirou o cifrão antes do C. O que ele está me falando aqui? Eu estou travando o 2 e não estou travando o C. E é isso que eu quero. Por quê? Eu quero que quando eu for para o lado, quando eu arraste para o lado, que essa célula azulzinha aí de cima também vá para o lado. Então eu quero que o C vire D, depois o C vire E, depois F. Agora o 2 da célula C2, eu não quero que ele vire 3, 4, 5, senão ele vai descer para cá, 3, 4, 5, 6, 7. E eu não quero isso, eu quero que ele fique nessa linha. Então eu quero travar a linha e me movimentar nas colunas. Então antes da letra, que é a coluna, eu deixo livre para movimentar nas colunas. E antes do 2, eu deixo o cifrão, porque eu quero travar a linha. Agora para o B5. Opa, então, peraí. Clica 2 vezes. Para o B5, eu clico entre o B e o 5. Aí para o B5, o que eu quero? Eu quero travar o B ou eu quero travar o 5? Ou seja, eu quero que a minha vermelhinha aqui sempre fique no B ou sempre fique no 5? O que vocês acham? Acho que sempre no 5, né? Eu quero, vamos lá. Eu estou na B5. Então, eu estou nessa vermelhinha aqui. Quando eu arrastar minha fórmula para baixo, eu quero que esse 900 vire 800, depois o 2.500, depois o 4.000? Ou eu quero que ele fique em 900? Eu quero que ele se movimente, né? Porque quando eu descer aqui uma para baixo, eu quero que ele pegue 800 para calcular o valor do trompete. Descer mais uma, o 2.500, para ele pegar o valor do saxofone. Só que quando eu for para o lado direito aqui, quando eu mudar de São Paulo para Santa Catarina, eu não quero que ele passe, em vez do custo do violino, que ele pegue o lucro de São Paulo. Eu quero que ele permaneça no 900. Ou seja, nesse caso, eu quero variar as linhas, eu quero que ele ande nas linhas, que são os números, e eu quero travar na letra, que são as colunas. Ou seja, eu quero travar o B e deixar o 5 solto. Perfeito? Como é que eu faço isso? Venho aqui entre o B e o 5, aperto F4 uma vez, travou as duas. Aperto F4 duas vezes, ele travou só o 5. Mas eu não quero isso, eu quero o contrário. Eu quero que ele trave só o B. Então aperto F4 novamente, e aí ele travou só o B. Então o que eu estou falando para ele aqui como um todo? Essa célula azul, eu travei ela na linha, no 2, ou seja, ela anda aqui para a direita e para a esquerda, mas ela não anda para cima e para baixo. E essa célula B5, que é esse 900 por sua vez, é o contrário. Ele anda para cima e para baixo, mas ele não anda para a direita e para a esquerda. Então, escrevam essa fórmula, dá o Enter, e aí sim a gente pode pegar, vem aqui no canto inferior direito, arrasta para baixo, e aí você pode arrastar até o fim se você quiser. E aí vamos entender, né? Aqui, quando eu desci, o B6, ele mudou o 5 para o 6, então aqui, ó, era B5 no final, aqui virou B6. Por quê? O 6 está livre. Então o 5 vira 6, aqui para baixo ele é o 7, ele é o 8, ele é o 9, ele é o 10, ele está livre se movimentando. E já o número lá que a gente está descendo nas linhas, né? O número do azul, que é o C2,
ele não muda. Por quê? Porque eu tô com esse cifrão, ele travou no 2. Então, por mais que eu desça, ó, C2, 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 ele não muda, porque eu travei ele. E agora, se eu quiser, eu posso, por exemplo, selecionar tudo isso daqui, desde aqui do C5, do 225, eu clico clicado, vem até aqui embaixo. Vem aqui no canto inferior direito, até a setinha ficar mais escura. Fico clicado e arrasto para os 4 estados aí, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. E solto. Ele faz o cálculo de todos e aí vamos verificar. Esse aqui, por exemplo, a célula E11, que é a gaita no Paraná. Eu vou dar um F2 e ele realmente fez certo. Ó. Pegou o custo da gaita, 540, e multiplicou pela porcentagem de margem de lucro no Paraná, que é 15%. Por que ele fez isso corretamente? Porque a gente fez os travamentos de forma correta. Ou seja, o 2 aqui, você vê que ele está travado, então ele é sempre 2. Ele só anda aqui para a direita e para a esquerda. E o B aqui, ó, na vermelhinha, ele está travado, então ele é sempre B. Ele só anda para cima e para baixo, e ele não anda, não vai para o A e não vai para o C. Ele fica sempre B, porque está travado. E essa linha aqui, ela não vai para o 1 e nem para o 3. Ela fica sempre em 2, porque ela está travada. Então, eu sei que isso aí pode ser um pouquinho confuso. Depois, a gente tem esse primeiro contato, depois a gente vai fazer mais exercícios com travamento. Vão treinando aí, mas isso é importantíssimo para vocês fazerem essas relações depois e deixar mais rápida a forma como vocês fazem os cálculos. Beleza, pessoal? Guarda, Pode falar. a gente tem 2 perguntas no chat. Uma sobre a planilha anterior, sobre formatação, e uma segunda sobre travamentos. Vamos fazer de travamento agora, que a gente já está quentinha, e depois volta para lá. Pode ser? Certinho. Qual que é a de travamentos? A pergunta do João seria se tem um outro jeito de travar sem apertar o F4. Se existe algum outro comando. O outro jeito é você diretamente colocando o cifrão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Por exemplo, tá? Sem nada. Eu posso vir aqui diretamente e colocar o cifrão. Eu não sei como é que é no seu teclado. O meu é Shift 4. Aí vem aqui Shift 4. Enter. Mesma coisa. O F4 é só uma maneira mais rápida de você fazer isso. Mas esse é outro modo. E para a planilha anterior... O Vitor, ele perguntou se existe... Quando você está fazendo esse arrasto das células, de, por exemplo, do 1 até o 20 automaticamente, se também tem alguma aplicação sobre data em relação a isso. Sim. A gente até, se der tempo, a gente vai falar de data no Excel. Mas ele entende sim. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 20... Vou colocar hoje, 29/9/2021. Aí embaixo, 30/9/2021. Seleciona as duas e desce. Ele vai mudando de 1 em 1. Se eu quiser colocar 29/9/2021, 15 horas. Embaixo, eu dou um duplo clique, vocês vão aprender por quê. 29/9/2021, às 18 horas, ou seja, aumentou 3 horas. Aquele, ó, 9 horas, depois pulou um dia, ele vai de 3 em 3 horas, porque eu defini essa. Então, funciona também para datas. Se der tempo lá na frente, amanhã, provavelmente a gente vai comentar um pouquinho de como funciona datas. Beleza, pessoal? Então, entendido. Certinho. Obrigado, guarda. Opa, entendido essa parte aqui também, do travamento. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente entendeu, então, até agora, né? Formatação de células. A gente viu como funciona essa questão de puxar e tal. Escrever funções em função de células relativas.
Então, o interessante disso aqui tudo, né? O que é? Se um dia eu falar, bom, meu lucro em São Paulo não é mais 25%, agora ele é 20%. Eu dou um Enter e ele automaticamente altera tudo. Ou outra coisa, o meu violino não é mais 900, agora ele custa 1.000. Ele automaticamente muda os meus valores. Então, essa é a grande vantagem de você fazer células relativas, né? Você monta um cálculo e aí depois, em função de uma alteração inicial, o Excel já faz essa alteração toda para você. Então, nós aprendemos essa fórmula de células, relativas, né? Então, somar uma coisa com a outra, subtrair uma coisa com a outra, tal. Mas o Excel também, ele tem algumas fórmulas prontas, que se você quiser ver aqui em cima, nessa aba aqui, estão todas aqui, mas raramente você vem por aqui. Geralmente você vai direto lá no texto, que a gente vai ver como. Mas eles têm algumas fórmulas pré-programadas, que já fazem coisas em função de alguns parâmetros. Então, vocês estão fazendo, ou fizeram provavelmente já, linguagem computacional, acho que agora vocês estão vendo Python, né? Python também tem muitas fórmulas prontas. Então, lá tem o if, por exemplo. O if do Python, no Excel tem o C. É exatamente a mesma coisa. Você faz uma comparação, se a comparação for verdadeira, dá um valor, se a comparação for falsa, dá outro. Então, isso é uma fórmula pronta, né? Com alguns parâmetros que você entra. No Excel é a mesma coisa. Eu vou passar alguns aqui para vocês e a gente para entender como é que funciona. Então, o primeiro deles é aqui na B16, que eu quero fazer a soma. Então, vamos supor que eu quero somar o custo de todos esses itens aqui para entender, se eu vender um de cada, quanto que eu tenho, quanto que é o meu custo total. Tá? Como é que eu faço? Eu poderia vir aqui, colocar igual, fazer esse, mais esse, um por um. Mas aí vocês imaginam a demora que ia ser se isso fosse 1.000 instrumentos, por exemplo. Eu ficaria a tarde inteira. Por isso eu posso usar uma fórmula que chama soma. Então, como é que eu uso a fórmula? Da mesma maneira das células relativas, eu começo com igual, para eu falar para o Excel. Ó, Excel, eu vou colocar uma fórmula. Não é um texto, não é só um número. É uma fórmula, tá? E aí eu começo a escrever, no caso, soma aqui. Então, S. Quando eu coloco S, ele já aparece um monte de fórmulas prontas que ele tem. E aqui ele até coloca, ó, SDA, retorna a depreciação dos dígitos da soma dos anos de um ativo para um período especificado. Eu nem sei para que serve essa fórmula, mas tem aqui. O C, que eu estava falando para vocês aqui agora, da verificação, que é igual do Python. Sec é secante de um ângulo, a secante hiperbólica de um ângulo, C erro. Tem um monte de fórmulas. E dentre elas, se eu colocar, ó, a soma. Então, eu posso escrever soma, ou eu posso simplesmente começar a escrever soma. Então, eu vou apagar aqui, igual SO, por exemplo, soma. Se eu escrever SO, eu posso ir com o teclado para baixo, e ele vai alterando para azulzinho aqui, ó, até eu encontrar a fórmula que eu quero. Ah, eu quero soma. Se eu quiser, eu termino de escrever soma, MA, ou então eu aperto Tab, que é aquela teclinha com uma setinha para lá, uma setinha para cá. Quando eu apertar o Tab, ele autocompleta aquela fórmula que eu selecionei e abre o parênteses. Se você for escrever, escreva soma e abra um parênteses, porque aí você vai colocar os inputs aí dentro. E aí cada fórmula tem seu input. O da soma é simples, né? É o que você quer somar. Então, o que eu vou fazer? Eu clico em soma, abro parênteses, ou eu vou lá e dou um tab, e aí o Excel vai me perguntar, né? Você quer somar o quê? Eu quero somar esses números todos aqui, não é? Então, o que eu faço? Eu clico aqui na B5, que é a primeira, fico clicado e arrasto até a B14. E aí, o Excel, ele já completa para mim, ele descreve aqui, ó, B5, 2 pontos, B14. O que significa os 2 pontos? 2 pontos é até. Então, ele vai falar para mim, bom, eu estou somando todas as células
desde B5, que é essa daqui, até, 2 pontos, até B14, que é essa daqui. Então, eu vou somar todos esses números. Se eu quisesse somar, por exemplo, isso aqui tudo, ó. Como é que o Excel entende? Eu vou somar tudo de C5, que é essa célula aqui, 2 pontos, até F14. Então, daqui até aqui, eu somo tudo e ele deixa isso aqui brilhante. Se eu quisesse somar, por exemplo, bom, esse daqui, aí eu dou um ponto e vírgula, não 2 pontos, e clico em outro. Então, ficou aqui, ó, B5, ponto e vírgula, B8. O que o Excel entende? Eu vou somar a célula B5 e a B8. Não de um até o outro, mas um e outro. Se eu quiser de um até o outro, isso eu posso fazer tanto no mouse, como eu estou fazendo aqui, quanto eu posso escrever também. Então, eu posso vir aqui, ó, no soma e escrever, bom, B5, Guarda. 2 pontos, B14. Pode falar. O Vitor levantou a mão. Certo. Pode falar, Vitor. No caso aí, como você disse, né, se fosse uma planilha com 1000 produtos, teria alguma forma de eu selecionar esses produtos sem precisar arrastar? Sim. Mais rápido? Basicamente da mesma forma que a gente aprendeu lá na frente. Boa pergunta. Aqui, ó, eu vou fazer então. Vamos supor, como é que eu quero? Eu quero somar todas essas linhas. Vamos supor que é 1000 linhas, por exemplo. Eu clico aqui na B5, aperto. Lembra que se eu apertar Ctrl e para baixo, ela vai lá para baixo? Só que ela vai lá para baixo e não seleciona. Como é que eu faço? Eu clico aqui em cima, clico Ctrl, clico Shift, que é em cima do Ctrl, que tem uma setinha para cima, fico apertado as duas e clico para baixo. Aí ele automaticamente, ele seleciona, além dele descer, como a gente tinha aprendido lá no começo, ele desce selecionando. Então seleciona tudo. E aí se eu quiser, por exemplo, eu tô aqui e quero fazer aquilo que eu fiz aquela hora, né? Selecionar isso aqui tudo. Como é que eu faço de maneira rápida? Clico aqui em São Paulo, aperto Ctrl, aperto Shift para baixo e para o lado direito. Ele já seleciona tudo. Isso para uma coluna, para uma tabela gigante, ele também faz. Tá? Mas vamos lá, vamos se manter aqui no nosso de B5 a B14. Dou um Enter. Opa, deu errado porque ficou isso aqui? Não. O que acontece quando aparece um monte de joguinho da velha isso? Na nossa célula, de uma fórmula. Não é erro. Significa que a fórmula é menor do que o espaço dela. E aí eu não consigo mostrar o número. Como é que eu faço para resolver isso? Eu tenho que ajustar a largura da célula. Então, eu venho aqui entre a B e a C, lá em cima, até ficar essas setinhas de um lado e para o outro preta, e clico 2 vezes. Ele ajusta a largura para caber. Então, pessoal, sempre que na sua fórmula, no seu Excel, aparecer esse monte de jogo da velha, não é erro, não é problema, não é porque sua fórmula está errada, não é nada disso. Um monte de jogo da velha é só ajustar a largura da célula, tá? E agora eu vou pedir para vocês fazerem, então a gente fez a soma. A soma disso aqui tudo dá 11.755,86. Eu vou pedir para vocês fazerem a média, a mediana e a moda. Só um porém, né? O Excel, ele é case sensitivo, ou seja, ele entende diferente um E com um acento. E e é diferente. Então, se eu escrever ME, não vai aparecer média para mim. Eu tenho que colocar M, acento, aí aparece a possibilidade da média. Tá? Aí você seleciona, Enter. A fórmula mediana é só MED. Tá? Então, se você escrever MED, você já vai ler aqui. Retorna a mediana ou o número central de determinado conjunto de números. Então, Tab. Vou fazer rapidinho, mas vocês vão fazendo aí e verificando se acertaram.
o moda mudou. Antigamente era só modo aqui, ó. Agora é modo único, vocês têm que usar. É modo, é um erro de tradução aí do Excel, que em vez de modo ele calcula como modo. Mas aí temos, vamos fazer, né? Como é que eu faço? Bom, modo único, seleciono, Enter, e apareceu esse ND. Esse ND significa um erro, que ele não encontrou o que você estava procurando. Aí eu quero que vocês me falem se vocês conseguiram fazer a média mediana e a moda, por que deu errado. Se vocês conseguem pensar por que não retornou a moda. Aqui não tem moda, né? Exatamente, não tem moda, nenhum valor é repetido. Então, é um de cada. Se eu, por exemplo, pegar o acordeão aqui e trocar de 500 para 900, que é o valor do violino, ele altera. Aí, porque o 900 apareceu 2 vezes. Entendeu? E é interessante que você muda, ele já calcula, já altera todos os seus custos aqui, já altera a sua soma, sua média, sua mediana e sua moda, tudo em função dos valores que você imputou. Então, isso é uma vantagem aí do uso de Excel, usar essas formas relativas. Pessoal, conseguiram calcular a média, mediana e moda? Beleza, perfeito. Vamos, então, para uma outra utilidade. Então, a gente já viu lá toda a questão de formas relativas, toda a questão de puxar de células, a parte de travamento de células, a gente já viu também como é que eu faço para travar, e a gente viu agora as principais formas, aí, as mais simples pelo menos, soma, média, mediana e moda. Agora, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com umas fórmulas um pouquinho mais rebuscadas, e que eu arrisco a dizer que é a fórmula mais usada aí no Excel, que é o PROC-V. O que é o PROC-V? É o seguinte, eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu tenho uma tabela gigantesca de dados aqui com produtos e o custo de cada um dos produtos. E eu tenho 1000 produtos. E aí eu tenho uma outra célula aqui que eu quero digitar o nome do instrumento e aparecer para mim quanto ele custa. Como é que eu faço Como é que eu faço isso? Para aqui nessa célula aparecer o custo desse instrumento aqui. Eu uso uma fórmula que se chama PROC-V, tá? Então vamos usar ela aqui agora. É igual, para você indicar para o Excel, isso aqui é uma fórmula. Começa a escrever, igual tá do ladinho aí, ó. PROC-V. Aperta Tab. E aí você vê que, diferente da soma, ela tem algumas entradas aí, né? O primeiro delas aí, que é o que está em negrito, valor procurado, ponto e vírgula. Esses pontos e vírgulas, eles dividem as entradas aí da sua fórmula, tá? Então, a primeira entrada é o valor procurado, ou seja, o que você está procurando. A segunda entrada é a matriz tabela, ou seja, onde você está procurando. E o terceiro valor é o número do índice da coluna, ou seja, qual coluna que você quer retornar. E o último, procura intervalo, que no nosso caso aqui vai ser exata, e amanhã eu explico por quê. Mas vamos fazer esse daqui, que aí vai ficar mais claro para vocês. Primeiro, o valor procurado. O que eu vou procurar? Eu vou procurar o nome do instrumento, porque eu quero, a partir do nome do instrumento, descobrir quanto ele custa. Então, valor procurado, tudo que eu escrever na A22. Então, A22. Aperto ponto e vírgula para ir para o segundo. O segundo é o quê? Matriz tabela. Onde eu vou procurar? E aqui está uma coisa muito importante do PROC-V. Qual que é o funcionamento do PROC-V? O PROC-V, ele procura uma coisa na primeira coluna e retorna alguma coisa que está à direita. Então,
ele sempre vai procurar a primeira coluna, o que você colocou aqui, valor procurado, na primeira coluna da sua matriz. E a partir disso, retornar alguma coisa à sua direita. Então, no caso, qual vai ser a minha matriz? A primeira coluna tem que ser a coluna que tem o que eu estou procurando. Então, no caso, vai ser isso aqui, certo? Que são os instrumentos. E eu tenho que ter também na minha matriz o que eu vou retornar. No caso, é o custo. Então, a matriz é isso daqui, ó, de A5 a B14. Posso selecionar ou escrever aqui A5, dois pontos, B14. O que eu estou falando para o Excel? Excel, procure A22, que no caso é saxofone, nessa matriz, na primeira coluna, e aí eu dou um ponto e vírgula aqui para continuar. O terceiro dado da minha fórmula é o número de índice coluna. Ou seja, o que eu vou retornar? Se eu digitar 1, ele vai retornar a primeira coluna, alguma coisa da primeira coluna. Se eu digitar 2, da segunda coluna. No nosso caso, como a gente quer retornar o custo, 2. Então, vamos lá. Revendo, né? Eu estou procurando saxofone nessa matriz, e o 2 significa o quê? Que eu vou pegar, então, essa matriz, vou procurar saxofone. O Excel vai olhar, isso aqui, achou o saxofone aqui, ó. Ele achou o saxofone, ele vai retornar o que estiver na segunda coluna da minha matriz, por isso 2. Na primeira coluna, ele retornaria o próprio saxofone. Na segunda coluna, como eu tenho 2, ele vai retornar o 2.560,88, que é o custo do saxofone. Mas ainda não terminou. Ponto e vírgula. Temos aqui o último dado, né? Se a referência se a correspondência é aproximada ou se ela é exata. Por enquanto, pessoal, ignorem isso. Confiem em mim, bota falso, ou seja, 0. Correspondência exata. Eu vou procurar exatamente saxofone. Não vou procurar coisas parecidas. Fecha parênteses, enter. E ele retornou realmente o custo do saxofone. Aqui eu esqueci de tirar isso daqui. Mas, por exemplo, se eu digitar aqui piano, ele altera para o custo do piano. Se eu digitar gaita, ele altera para o custo da gaita. E aí, tem um truquezinho que eu vou passar para vocês hoje ainda. Então, PROC-V, pessoal, entenderam? Tudo certo com PROC-V? Beleza. Tem isso daqui que eu deixei do outro treinamento, esqueci de tirar, que é essa lista. Ensinar vocês a fazer essa lista. Por quê? O PROC-V, ele funciona, mas se eu escrever acordeon errado, vamos supor com M, ele já não vai deixar aqui, porque se ele deixasse, ele deu erro aqui, porque eu coloquei isso aqui já. Mas se eu não tivesse colocado isso aqui, ele ia dar um erro, porque ele não ia achar acordeon com M. Por isso que é importante você construir uma lista para o cara selecionar aqui. Ou impedir que ele escreva errado. Se escrever errado, dá um erro. Como se faz isso? Vou ensinar vocês agora. Clica aqui na célula A22, que é a célula que vocês querem colocar uma lista, tá? Vem aqui em cima, ó, em dados. Aí tem dados aqui. Vem procurando aqui até vocês acharem ferramentas de dados. Pode ser que o de vocês, dependendo da versão do Excel, seja um pouquinho diferente, mas venham em dados e ferramenta de dados. E aqui dentro de ferramenta de dados vai ter um comando que é validação de dados, tá? Cliquem em validação de dados. Por default, gente, a validação de dados, eu vou pedir para vocês fazerem isso, tá? Cliquem aqui no permitir lista, coloquem qualquer valor. O default do Excel é esse, qualquer valor. Então,
É que ali eu já tinha mudado, esqueci de mudar antes de mandar para vocês a planilha, mas o Excel é default e aí não ia aparecer aquela listinha nem nada. Como é que vocês criam aquela listinha? Vem aqui em validação de dados, permitir, ao invés de ser qualquer valor, coloque em lista. Aí clique em lista. Aí tem aqui fonte e essa setinha para cima. Clica na setinha para cima e o Excel vai falar, bom, quais valores você quer que entre na sua lista, né? Você seleciona, no caso, os seus produtos. Então, de A5 a A14. Dá um Enter e dá um OK. E aí ele aparece a listinha. Que já estava aí, mas não era para estar. Mas é assim que se constrói ela. Entenderam? Então, esse esquema da listinha aí, ele é muito bom para você selecionar, para você impedir que o usuário erre o nome ou dê algum problema. Eu vou tirar aqui só para vocês verem, por exemplo. Se eu colocar aqui qualquer valor e escrever gaita errado, ele dá um erro. É para você impedir que o cara erre o nome e dê um custo inexistente, você cria a nossa validação de dados. Ao invés de permitir qualquer valor, permita uma lista. Selecione a lista de uns produtos que você tem no seu próprio IV. E aí, você cria essa estrutura. Beleza, pessoal? Perfeito. O Excel Online ele tem muitas vantagens. O Felipe falou aqui do Excel Online. Para algumas coisas, ele é mais intuitivo. O filtro dele eu gosto bastante, que é bem mais fácil de mexer do que o filtro do Excel. Mas o Excel tem se aproximado aí nessas ferramentas. Agora, a parte gráfica do Excel Online também é terrível. Mas beleza, pessoal. Então, essa planilha estamos vistos. Vamos para... Eu acho que dá tempo. Planilha 2. Então, pulem aqui para a planilha de planilha 1 para planilha 2. E aqui nessa planilha 2, nós temos algumas pessoas que fizeram 2 provas e um trabalho. Eu quero calcular aqui a nota final delas e verificar se elas estão aprovadas ou reprovadas. Tá? A nota final, ela é a média das 2 provas, P1 e P2, e o professor deu 10% aí, até 1 ponto, em função da nota do trabalho. Então, é assim que a gente vai calcular a nota final. Primeira coisa, a gente tem aqui a média, né? É legal calcular a média aí, da P1, da P2 e do trabalho, pelo menos. Como é que eu faço isso? Venho aqui, igual, média desses números, P2 a B10, Enter. Então, a média de 4,77. Eu posso arrastar para o lado, ó. Se eu der um F2, como eu não estou mexendo para cima e para baixo, eu não preciso travar nada. Eu só arrasto, verifico, e ele está indo tudo para o lado, está tudo solto, não tem problema nenhum. Então, calculo as médias aqui. Se eu quiser arredondar isso aqui, eu venho em página inicial, número, tem isso daqui, que eu posso reduzir. Então, eu quero uma casa decimal só. Vocês conseguem. E aí eu quero calcular a nota final. Como é que eu faço a nota final? A nota final vai ser, abre parênteses, P1 mais P2 dividido por 2, ou, quem quiser, média P1, P2, mesma coisa, tá? Mais a nota do trabalho dividido por 10. Essa fórmula aqui, que é a fórmula que o professor definiu para calcular a média. Beleza? Então, essa é a fórmula.
Deixa eu dar uma. E outra maneira, quem quiser. Eu posso colocar média de P2, C2 mais a nota do trabalho sobre 10. Ele vai calcular a média, que é a mesma coisa que somar dividido por 2, no caso. 10. Isso aqui é outra maneira de você fazer a conta. A primeira maneira, não esqueçam dos parênteses, trabalho dividido por 10. Beleza? 4.2. Posso arrastar para baixo. Opa, Gabriel levantou a mão? Você arrastou com o mouse ali para baixo. Tem um comando que você abaixa? Tem. Qual que seria? Deixa eu... Vem aqui, ó. Eu tenho só ela, né? Uhum. Eu posso ir no canto inferior direito, até ficar essa setinha preta. E eu clico 2 vezes. 1, 2. Ele já... No caso aqui, como aqui é fórmula, ele não entendeu. Ele parou aqui, porque até aqui vem número, aqui é fórmula. Se você quiser, dá um duplo clique. Beleza. Obrigado. Resolve. Então, reduzo aqui para uma casa depois da vírgula. E beleza. Então, tenho as notas. Agora, eu quero colocar o status do aluno, se ele está aprovado ou reprovado. Como é que eu vou fazer? Mais do que 5, aprovado. Maior ou igual a 5, aprovado. Menor do que 5, reprovado. Eu vou fazer isso como? Com a fórmula C. E aí, eu acho que vocês já estão mais familiarizados, devem ter feito Python aí já estão mais por dentro. Então, igual C. Sabe? Primeira entrada é o teste lógico, ou seja, o que eu vou comparar? Então, vamos lá. Eu quero saber se a nota final, E2, é menor do que 5, por exemplo. Esse vai ser o meu teste lógico. Ponto e vírgula. Se for, o aluno está aprovado ou reprovado? Reprovado. Reprovado. Como é que eu faço? Como é que eu escrevo um texto? Tem que botar entre aspas duplas. Então, o meu que é Shift e aquele botãozinho do lado do 1, não sei se para vocês cada teclado é de um jeito, você escreve, sempre que tiver texto dentro de fórmula, entre aspas duplas. Reprovado. Fecha aspas duplas, ponto e vírgula. Se falso, ou seja, se não for menor do que 5, ele está aprovado. Abre aspas duplas, aprovado, fecha aspas duplas. Essa é a fórmula. Simples. Alguém chamou? Você teria como apertar em F2, o F2 em E2 só para eu ver como é que ficou a fórmula? Por favor. Claro. Abre parênteses, B2 mais C2, fecha parênteses, dividido por 2, mais a nota do trabalho sobre 10. Porque A ausência do parênteses causa alguma alteração? Como é que é? A ausência do parênteses. Sim, porque que aí o que acontece? O dividido por 2 vai pegar só C2, não vai pegar a B2, né? Obrigado, valeu. Beleza? Então tem que ter o parênteses, que aí primeiro ele soma, depois divide. Então aqui temos o reprovado. Se eu quiser, vamos fazer como o Gabriel sugeriu, dar um duplo clique. Temos aqui então 2 reprovados, o restante aprovados. Agora, vamos supor que eu quero dar uma... Isso aqui está muito feinho. Eu quero deixar o negócio mais colorido, mais bonitinho, mais visual. Primeiro com as notas finais, por exemplo. Eu quero deixar
mais interessante para ver melhor aí quem que foi bem, quem que não foi, eu seleciono aqui essas células todas de E2 a E10. Venho aqui na página inicial e eu tenho formatação condicional. Ou seja, eu vou formatar a minha célula, pintar o fundo, pintar a letra, botar um negocinho, um símbolo e tal, condicionado a alguma coisa. Condicionado geralmente ao próprio valor da célula. Então, ó, com essas células selecionadas, eu venho aqui em formatação condicional e vamos supor, por exemplo, que eu quero escalas de cor. E essa primeira aqui, ele deu umas escalas de cor verde para as notas mais altas, até vermelho para as notas mais baixas. Aí fica mais visual aí quais foram as notas. Aqui invertido, para a gente não faz muito sentido. Então, nós temos aqui várias formas de você criar algumas regras aí. Ou até aqui embaixo, ó, conjunto de ícones, direcional. Ah, qual nota foi boa, qual nota foi ruim, qual nota foi média. Ou esse sinalzinho para cima, para baixo e manter. Formas aqui, bolinhas. Posso fazer o que eu quiser aqui, ó, números quartos aí, né? Estrelinhas, carregadorzinho de celular, como se fosse. Então, tem várias regras. E aí você pode usar essas notas aqui, essas formas. E aqui você pode também, se você vir aqui em mais regras, tem várias aqui. Várias regrinhas que você pode ir utilizando. Então, isso aqui é uma maneira de você deixar o aspecto mais visual. E agora aqui para o status, vamos fazer o seguinte, vamos tentar montar uma regra que pinte de vermelho a letra de quem está reprovado, o fundo de quem está reprovado, e de verde quem está aprovado. Como é que eu faço isso? Formatação condicional, e venho aqui em nova regra. Então, vamos lá, seleciona essas daqui todas, os status, formatação condicional, nova regra. Aí aqui tem vários tipos de regra, né? Nós vamos nesse segundo aqui, ó. Formatar apenas células que contenham. Aí, quais são as regras, né? O valor da célula, no nosso caso, como é texto, é igual a. Então, é igual a. Aqui que eu nunca lembro se é aspas duplas ou simples. Eu acho que é simples, eu acho que é dupla. Então, abre aspas duplas. Reprovado. Se atentem, pessoal, a escrever reprovado aqui exatamente da mesma maneira que vocês escreveram no C. Então, se for letra maiúscula primeira, depois minúscula, escreve igual. Se for tudo minúscula, tudo maiúscula, tem que ser exatamente igual, tá? Porque você está fazendo uma comparação de igualdade. Então, o que eu vou fazer? Apenas células que estejam escrito reprovado. Aqui a definição do formato, ó. Visualização. Por enquanto está sem. Eu vou formatar. Então, clico aqui em formatar. E aí eu posso mudar o tipo de número, a fonte, a borda e o preenchimento. Eu vou mudar o preenchimento. Então, clique em preenchimento. Quem está reprovado, eu vou pintar desse vermelhinho aqui mais clarinho. Então, ok. Então, ele visualizou aqui que quem estiver com o valor da célula igual a reprovado, vai ficar com vermelhinho no final. Dou um ok. Deu errado, provavelmente por conta das aspas duplas. É isso mesmo. Vou arrumar aqui antes. Pode tirar uma dúvida? Claro. Se caso a nota final desse 5, o status iria responder como? Do jeito que a gente construiu a fórmula,
ela ia dar aprovado. Porque, ó, como é que a gente colocou nossa fórmula aqui, ó? Se E2 é menor do que 5, reprovado. Não menor ou igual. Se eu colocasse menor igual, aí ele ia dar reprovado. Ok, entendi. Beleza? Valeu. Então, é igual na matemática mesmo. Só deixa eu alterar aqui, pessoal, que eu sempre me confundo com essa... Se eu quiser alterar uma regra, né, como eu estou fazendo aqui agora, seleciona o que você está fazendo, gerenciar regras. E aqui... É isso. É sem nada. Então, pessoal, só para quem estiver lá, ou você coloca igual e aí reprovado com aspas duplas. Aí vai dar certo, tá? Então, deixa eu explicar para quem... Vamos lá, né? Seleciona aqui, formatação condicional, gerenciar regras, clica 2 vezes aqui, vai aparecer aquele quadrinho de quem não fez nada, manteve aqui. O valor da célula é igual a... Vocês colocam igual, aspas duplas, reprovado exatamente da maneira que vocês escreveram aqui, fecha aspas duplas, vem em formatar, seleciona o preenchimento, caso vocês queiram mudar a borda da célula, pode, se quiser mudar a fonte, pode, a cor da fonte, vou botar um vermelho, aí fica assim, ok, aplicar, e aí ele muda aqui, ó. E agora eu vou pedir para vocês criarem outra regra para que aprovado fique com o fundo verde. Então, eu vou deixar vocês fazerem. Só vou iniciar aqui, ó. Vem aqui, seleciona tudo. Formatação condicional. Nova regra. Qual regra que eu vou? Formatar apenas células que contenham. Agora façam o mesmo processo aí para vocês criarem um fundinho verde para quem foi aprovado. Se tiverem dúvida aí, levantem a mão, pode abrir o áudio. A gente vai conversando. Então, ok, igual a. Quem conseguir fazer, dá um ok aí no chat pra gente. Beleza, acho que o pessoal... Tem alguém que ainda está fazendo? Está com alguma dúvida? Bom, muito bom. E o interessante, né? Feita esta nossa... esse nosso status com formatação condicional, isso tudo é feito automaticamente. Então, por exemplo, a Maria aqui, ela tirou 3 na P1, na P2 ela tirou 8, passou.
Se ela tivesse tirado 3 na P2 também, eu altero a nota dela, dou um Enter, automaticamente já se altera a nota final dela para 3,5 e o status de reprovado. Então, dessa maneira, a gente consegue criar aí formatações condicionais junto com os Cs aí, que também dá uma condição de aprovado, reprovado, positivo, negativo, certo e errado. E isso é muito bom para a gente construir essas planilhas, por exemplo. Bom, o professor não precisa ficar calculando todas as notas na unha aí a nota final de cada aluno, se está aprovado ou reprovado. Ele constrói uma planilha dessa no começo do semestre, alimenta ela e os cálculos já estão feitos. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Então, a gente viu, desde lá do começo, a questão de formatação do texto, dos números, né? Vimos as fórmulas básicas, soma, média, mediana, moda. Depois vimos algumas, o PROC-V, que é uma fórmula bastante importante aí de referência, de procura de texto, que a gente vai ver mais amanhã, como reforço. A questão de travamento de células, a gente viu também, é importantíssimo. E agora a gente está olhando essa questão, a fórmula C, que é uma condicional, para você fazer verificações dentro da sua planilha. E também, para finalizar, vimos aí formatação condicional. Então, a gente pode tanto usar formatações condicionais pré-definidas pelo Excel, que são bonitinhas ali, colocar um amarelinho, um azulzinho, em função do número da nota e tal. Ou a gente pode criar nossas próprias regras também, que é o que a gente fez agora no final. Estando o aluno aprovado ou reprovado, a gente consegue alterar essas notas aqui. A planilha 3, pessoal, eu acho que a gente podia deixar de lição de casa para vocês. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa para vocês treinarem e a gente ganha tempo. Ela é basicamente igual à planilha 2, só que um pouquinho mais encorpada, né? Tentem fazer, se não conseguir amanhã a gente faz ela, tá? Amanhã a gente vai começar com ela. Mas é interessante, como eu disse para vocês, fazerem sozinhos e terem dúvidas sozinhos, dar aquele pensar, procura no Google, vai atrás, tal, erra, tenta de outro jeito, tal. É assim que vocês aprendem. Então, se vocês conseguirem aí pegar essa planilha e construir ela sozinhos, com certeza é muito bom. Amanhã, de repente, eu vou dar uma olhada aqui se eu pulo ela e no final, se der tempo, a gente volta para fazê-la, porque ela é basicamente um apanhado aí do que a gente já fez para refrescar a memória de vocês, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a média da prova, só que agora eu tenho duas subs, né? Sub da P1 e sub da P2. Então, basicamente, eu tenho que pegar a maior nota entre P1 e sub da P1, a maior nota entre a P2 e a sub da P2, fazer a média delas, tenho a média das provas. Em função da nota de trabalho, eu faço um alfa, tenho C aqui, então é essas aqui, a fórmula do alfa. Então eu calculo C igual a alfa 1, 0,8 ou alguma coisa entre 0,8 e 1. O alfa vezes a nota média da prova vai dar a nota final e um status de aprovado e reprovado. Então é um desafio aí a mais para vocês. Tem algumas coisas que a gente não viu diretamente, né? Como pegar o maior entre as duas, a P1 e a sub da P1, a gente pode usar a fórmula que se chama máximo. O C aqui vão ser dois Cs, um dentro do outro, né? Então isso também... Mas vocês provavelmente já viram isso em Python, então não vai ser tão novidade, né? Então eu faço uma verificação, se essa verificação for positiva, eu posso ter outra verificação dentro dela, ou então, no caso de negativa, né? Posso botar um C dentro do outro. E aqui é a mesma coisa que a gente fez hoje, uma nota final, um status de aprovado e reprovado, mas que a gente pode ver, tirar as dúvidas amanhã. Se der tempo, a gente vem para cá e faz, senão a gente pula para o próximo aqui, que é alguma coisa de PROC-V também, com C erro, que é uma forma que a gente vai aprender.
Um outro tipo de PROC-V muito interessante aqui para vocês entenderem como é que funciona aquele 0 que colocamos no final, né? Eu falei para vocês, não, confiem que é 0, mas tem um 1 também, pode ser verdadeiro. Lá eu vou ensinar quando que eu uso 0 e quando que eu uso 1. E aí assim por diante. Não sei se vamos dar tempo de chegar, mas temos também alguma coisa de mínimos quadrados aqui com projeção linear, só para ter algo mais aplicado aí ao que vocês fazem. Isso aqui provavelmente a gente não vai chegar, mas temos aqui algumas coisas de tempo também. Se vocês quiserem, depois a gente pode ver. Mas é isso, aqui o treinamento ele é bastante extenso, né, para várias horas, na verdade. E é isso. Então, acho que hoje o treinamento é isso. Eu vou deixar meu e-mail aqui, eu não deixei. Se vocês quiserem me mandarem e-mails com algumas dúvidas, podem mandar. Se vocês quiserem também me adicionar aí no LinkedIn, Facebook, Instagram, podem adicionar, que aí a gente se conversa por lá. E é isso. Voltamos amanhã às 14 horas. Eu acho que o pessoal da SEC deve ter algum recadinho aí para o final do treinamento. Mas é isso então, pessoal. Até amanhã. Muito obrigado. Bom descanso, bom trabalho para vocês aí. Boa SEC. Muito obrigado, então. Só queria dar um recadinho final de que a gente está encerrando o curso de hoje. E eu queria agradecer a presença de todo mundo, a presença principalmente do nosso ministrante, e também toda a atenção dada para ministrar esse curso. Mas é isso, muito obrigado, guarda e todo mundo, e boa tarde.